Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno Lima na área aqui com a nossa galera do Estratégia Concursos. Dentro desse bloco, a gente vai falar sobre valor numérico de uma expressão algébrica, assunto que é importante, tá? Fica como pano de fundo aí também para vários conteúdos que a gente tem na parte da matemática. Então, vamos relembrar aqui qual que é a lógica do cálculo de um valor numérico. Reforço com vocês aí as redes sociais, Instagram é o @profbrunolima. E aí, o que é essa história de calcular o valor numérico de uma expressão algébrica? Está anotado aí que quando nós substituímos as variáveis de uma expressão algébrica por números e efetuamos os cálculos indicados, nós obtemos então o valor numérico da expressão algébrica dada. Então aqui, a gente não vai ter muita teoria para falar sobre valor numérico não, a gente vai ter que pegar a coisa na prática mesmo, tá bom? Então eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos, e aí coloquei primeiro dizendo o seguinte, olha, só um minutinho, pronto, tá aqui, ó. Determine o valor numérico de cada expressão algébrica. E aí nós temos aqui então na letra A, essa expressão que está aí, A ao quadrado menos 2A dividido pela raiz de A, quando A vale 4. Então, isso que está aqui é uma expressão algébrica, ok? Isso aqui é uma expressão algébrica. Só que aí, ele pede para você trocar esse A por 4. Então, quando a gente faz essa substituição, a lógica de você substituir uma variável, ou seja, uma letra, por um número, consiste então em você calcular o chamado valor numérico daquela expressão, ok? Então, eu vou substituir. No lugar do A, eu vou colocar esse 4. E aí a gente passa a ter então isso daqui, olha. No lugar do A colocando 4, eu passo a ter 4 ao quadrado, menos 2A, lembrem-se, como aqui eu não tenho nenhum sinal indicativo de operação entre o 2 e o A, é porque eu estou falando então de uma multiplicação. Então eu tenho aqui 4 ao quadrado, menos 2 vezes o A, menos 2 vezes 4, dividido aqui pela raiz quadrada de 4, ok? E aí a gente dá um salto, moçada, na matemática, né? A gente muda de área, vamos colocar assim, né? Eu saio da álgebra, onde eu tenho ali uma expressão que trazia uma variável, tinha então uma expressão algébrica, aquele A ao quadrado menos 2A sobre a raiz de A, e agora quando eu troco aquela letra por um número, eu passo a caminhar na aritmética, ou seja, na matemática básica. Então, para você conseguir chegar ao resultado aqui do valor numérico, você vai ter que se lembrar o seguinte, das operações que estão indicadas aqui, qual que eu tenho que resolver primeiro? Bom, se a gente for levar a coisa bem ao pé da letra, você começa aqui pelo cálculo desse radical. Quanto que vai dar a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 a gente sabe que dá 2, certo? Então eu ficaria com 4 ao quadrado, menos 2 vezes 4, dividido por 2. Ah, professor, mas eu já não poderia ter calculado ali em cima? Claro, mas aqui, o que é que eu estou te falando? Se eu for levar bem ao pé da letra, eu começo pelo cálculo do radical. Então a raiz quadrada de 4 dá 2. Agora, fala para mim, quais operações que você está enxergando ali? Olha, eu ainda tenho potência, eu ainda tenho multiplicação e ainda de quebra tem uma divisão, né? Porque você não pode esquecer que aquele traço ali da fração indica para mim uma divisão. Então aqui no meu numerador, eu tenho potência, multiplicação e subtração. Tá claro o que eu estou falando? Potência, multiplicação e subtração. Dessas três operações, qual que eu resolvo primeiro? Primeiro, a potência. Então, se eu fosse... Vou fazer esse primeiro exemplo aqui passo a passo, tá? Então, é como se fosse ficar isso, olha. 16 menos 2 vezes 4, dividido por 2. Agora, se você for organizar o seu numerador, você vai ver que você tem duas operações. Você tem uma multiplicação e uma subtração. Quem que eu resolvo primeiro? Primeiro a multiplicação. Então ficaria 16 menos, porque aí aqui é o que eu estou te falando. Ah, eu fiz 16 menos 2 e multipliquei por 4. Eu fiz 14 vezes 4. Não é isso. A gente tem que se lembrar da ordem das operações básicas. Entre multiplicação, que é o que eu tenho no numerador, e subtração, eu resolvo primeiro a multiplicação. Então eu ficaria com 16 menos 8 sobre 2. 16 menos 8 vai ter que dar 8, e aí por fim eu ficaria então com 8 sobre 2, que acaba dando 4. E aqui, gente, só para deixar claro, né? Ah, Bruno, cara, eu fiz até de cabeça, você me desculpa aí, eu não fiz esse monte de passagem.
Ok, é porque eu combinei com vocês, né? Fui fazendo aqui passo a passo. Daqui para cá, olha, eu resolvi radiciação. Da segunda para a terceira, eu resolvi a potenciação. Da terceira para a quarta passagem, eu resolvi a multiplicação. Aqui, eu resolvi a subtração. E, por fim, eu resolvi a divisão. Ok? Esse foi o cálculo indicado e esse passa a ser, então, o valor numérico dessa expressão que eu tenho aqui indicado na letra A. Tá bom? Conforme consta para vocês aí. Vamos dar uma olhadinha comigo na letra B. Na letra B eu tenho que calcular o valor numérico dessa expressão que aqui está. M ao quadrado menos 2mn mais n ao quadrado, quando o m vale menos 1 e o n vale 1/4. Então, se o m aqui for substituído pelo menos 1, cuidado. Ah, eu coloquei assim, olha, menos 1 ao quadrado. Se a gente colocar dessa maneira, fica errado, tá bom? Como menos 1 é um número negativo, o ideal é que você trabalhe com esse número negativo dentro de parênteses. Então, que você coloque para mim assim, olha, menos 1 elevado ao quadrado, ok? Por quê? Se você colocar assim, olha, menos 1 ao quadrado, lembre-se que isso aqui tem uma interpretação, tá bom? O menos 1 ao quadrado é como se o resultado disso fosse menos 1. Porque aí é como se você estivesse fazendo o 1 ao quadrado, que dá 1, e colocando o sinal de menos na frente. Já aqui, olha, no menos 1 ao quadrado, do jeito que tem que ser, ou seja, é o m, né? Então é o menos 1 dentro de parênteses que está sendo elevado ao quadrado, a gente vai ver que o menos 1 ao quadrado ele vai ser menos 1 vezes menos 1, que vai ter que dar o quê? Vai ter que dar mais 1. Então é um detalhezinho, mas que acaba podendo fazer diferença. Então, por ser um número negativo, lembre-se de colocá-lo dentro de parênteses. Na sequência eu tenho menos 2 vezes m. Então o m é aquele menos 1, então ele é negativo, vou colocar o parênteses. Vezes o n. O n vale 1/4. Então vezes 1/4. Como é uma fração e com sinal positivo, aqui eu não preciso nem colocar o parênteses, ok? Mais o n ao quadrado. Aqui, o 1/4, como é uma potência, aí já é conveniente que você coloque dentro de parênteses, ok? Porque se você colocar simplesmente assim, olha, Bruno, eu coloquei 1/4 ao quadrado. Você consegue perceber essas sutis diferenças? Eu coloquei assim, olha, 1/4 ao quadrado. Se você coloca dessa forma, você está dando a entender que quem está sendo elevado ao quadrado? Apenas um 1, né? Do jeito que você colocou para mim aqui, olha, se você colocar assim, né? Eu até entendo a sua boa vontade. Mas se você colocar desse jeito, ou se na sua prova aparecer desse jeito, o que o examinador está dando a entender é que quem está elevado ao quadrado é só 1. Então, como é a fração, né? O 1/4 que tem que estar elevado ao quadrado, então eu coloco ali dentro de parênteses para poder amarrar a coisa. Agora a gente começa. De novo, você saiu aqui da álgebra, tá bom? O que você tinha de algébrico, você já deixou para trás. Agora a gente vai trabalhar com o desenvolvimento aritmético disso daqui. Então bora lá. Por onde que eu começaria? Eu tenho aqui duas potências, menos 1 ao quadrado e 1/4 ao quadrado. O menos 1, se você for elevar ao quadrado, é o que a gente falou agora há pouco. Menos 1 ao quadrado acaba dando 1, certo? Então menos 1 vezes menos 1 vai ter que dar 1. Vou deixar aqui o miolo. Então esse 2 vezes menos 1 vezes 1/4, vou repetir. E vou resolver a outra potência que eu tenho ali. 1/4, se você for elevar ao quadrado, 1/4 ao quadrado é 1/4 vezes 1/4, que é 1 vezes 1, 4 vezes 4. Ou seja, 1 ao quadrado sobre 4 ao quadrado, que vai ter que dar 1/16. Tranquilo? Tá aqui. Então agora vai pegando aí. Ó, as potências se foram. Que tipo de operação que eu tenho agora? Repara, eu tenho subtração, tenho adição, mas eu tenho o quê? Eu tenho multiplicação, né, gente? E é essa multiplicação, então, que eu vou ter que dar conta dela. Como que eu resolvo multiplicação envolvendo frações? Multiplicação de frações é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Com o cuidado de analisar o sinal, né, que eu vou ter para esse produto. Como aqui eu tenho menos vezes menos,
Menos vezes menos dá mais. E aí mais vezes mais do 1/4, então aquele produto ali no meio vai ter que gerar para mim um resultado positivo. Então eu fico com 1 mais... Como aqui eu tenho uma multiplicação de frações, a gente sabe que na multiplicação eu posso usar a técnica do cancelamento. Se eu quiser, eu posso cancelar esse 2 com esse 4. Está no meio da multiplicação, está valendo. Então 2 por 2 vai ter que dar 1, 4 por 2 vai ter que dar 2. Se você não quis cancelar, você acabou chegando a mais 2/4, que no final das contas vai ser a mesma coisa que eu vou colocar aqui, que é o 1 meio. 2/4, se você simplificar não fica 1 meio, foi exatamente o que eu encontrei aqui. Então eu passo a ter 1 mais 1 meio, mais 1 16avos. E agora, como eu tenho aqui uma adição de frações de denominadores diferentes, a gente sabe que o cálculo se faz através de um denominador comum. Então aí você poderia calcular o MMC entre o 2 e o 16, ou poderia utilizar qualquer outro número que fosse divisível por 2 e por 16 ao mesmo tempo. Tal como, por exemplo, o 16, né? Que é o que eu vou usar aqui. Então eu vou deixar indicado aqui, olha, o 16, e a gente faz então todo o processo. Lembre-se, primeiro a gente divide, então lembre-se que embaixo do 1 eu tenho o próprio 1, então primeiro a gente divide, para depois a gente multiplicar. Então 16, se eu for dividir por 1, vai dar 16. 16 vezes 1 vai ter que dar 16. 16, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 8. 8, se eu for multiplicar por 1, vai dar 8. 16, se eu for dividir por 16, vai ter que dar 1. 1, se eu for multiplicar por 1, vai ter que dar 1. Então, somando tudo isso, eu chego em 16 mais 8, que vai dar 24. 24 mais 1 vai ter que dar 25. E aí eu chego, então, em 25 16avos. Perfeito? Pronto. Eis aqui, então, o cálculo do valor numérico dessa expressão algébrica. Ah, então quer dizer que essa expressão algébrica vale 25 16avos? Olha, essa expressão algébrica, ela vale 25 16avos quando eu atribuo esses valores. Porque, naturalmente, ela pode assumir vários outros valores, a depender do que eu atribuir aqui, ok? Então, está feita aqui a letra B. 25 16avos foi a nossa resposta, conforme constei para vocês. Dá uma olhada comigo no que eu separei na letra C. Na letra C eu coloquei assim, olha. A menos B ao quadrado menos C ao quadrado. Então, valores de A, 2/3, B, 1, C, menos 1. Então, bora lá, fica ligado. Vejam. A menos B. A menos B é como se fosse, então, olha, 2/3 menos 1. Tudo isso elevado ao quadrado. Ok? 2/3 menos 1 elevado ao quadrado. Menos o C elevado ao quadrado. Ó, básico, mas é onde a galera erra. Muita gente coloca assim, né? E não sei se foi o seu caso aí, olha. Se colocou assim, é uma indicação errada. Acaba que a gente vai até chegar no mesmo resultado, mas seria uma indicação errada. Como ali a gente tem o menos C ao quadrado, então é menos o valor do C. Só que o C é um número negativo, então o que eu vou fazer? Vou colocá-lo dentro de parênteses, ok? Para que então eu possa elevá-lo ao quadrado. Então eu fiquei com isso, olha. 2/3 que era o A, menos 1 que era o B, menos o C, que é o menos 1, elevado ao quadrado. Então, menos o menos 1 ao quadrado. Tá bom? Por onde que eu começo isso daqui? Ah, Bruno, começa pelo que está dentro de parênteses. Perfeito. Pode fazer o cálculo aqui, por exemplo, desse 2/3 menos 1. Então, o que vai dar o 2/3 menos 1? A gente teria que trabalhar com a ideia de um denominador comum, ok? Já que eu tenho ali subtração de frações, vou ter que trabalhar com um denominador comum. Então, eu vou colocar o 3, e aí eu vou dividir 3 por 3. Então, ó, primeiro divide, para depois multiplicar. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 2 tem que dar 2. Menos 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Então, fica 2 menos 3 ao quadrado, menos o menos 1 ao quadrado. Então, eu optei nessa passagem por resolver apenas o que estava dentro de parênteses. Se você aí do outro lado já calculou o que seria o menos 1 ao quadrado, não dá errado, tá bom? Fazendo aqui então, no passo a passo, eu passaria até agora o 2 menos 3,
Como eu tenho ali 2 menos 3 é como se fosse menos 1, certo? Então a gente passa a ter menos 1/3 elevado ao quadrado menos o menos 1 ao quadrado. Ok? E agora? Agora eu tenho aqui duas potências. Você vai reparar que eu não tenho parênteses mais para serem calculados. Eu tenho até o parênteses aqui, mas eu não tenho o que calcular dentro desse parênteses. Então agora o que prevalece aqui é a ideia de que eu tenho duas potências. E na realidade a diferença entre essas duas potências, né? Então quando eu chego aqui a menos 1/3 ao quadrado, cuidado com o sinal. A gente sabe que potências de base negativa com expoente par tem que gerar para mim resultado positivo. Menos 1/3 ao quadrado é menos 1/3 vezes menos 1/3. Então isso aqui vai dar mais. Mais quanto? Mais 1/9. 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado dá 9. Então eu fico aqui com 1/9 menos esse menos 1 ao quadrado. O que vai ser o menos 1 ao quadrado? Menos 1 ao quadrado é o menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1 que vai ter que dar mais 1. Então, 1/9 menos 1 positivo. E agora, a gente trabalha então com esse denominador comum, que vai ser o 9. Então eu fico com 9 dividido por 9, que dá 1. 1 vezes 1 tem que dar 1. Pega o 9, divide por 1, vai ter que dar 9. 9 vezes 1 vai dar 9. Aqui então, 1 menos 9 tem que dar menos 8. E aí eu chego então em menos 8/9, ok? 1 menos 9, pega o sinal do maior, que é o 9, faz a diferença entre eles. E aí eu chego então aqui ao menos 8/9, que seria o valor numérico para essa expressão indicada aí na letra C. Tá bom? Menos 8/9, conforme eu constei para você. Teve dúvida, volta um pouquinho, tenta acompanhar aqui, porque está tudo detalhado, ok? Vamos para a próxima, que é a letra D. Na letra D, eu tenho y mais 1 sobre x, sobre x mais 1 sobre y. E aí eu peço para você descobrir o valor numérico dessa expressão quando o x for 10 e quando o y for 5. Então troca para mim. Y mais 1 sobre x, eu passo a ter 5 mais 1 sobre x. 5 mais 1 sobre 10. Sobre x, que é 10, mais 1 sobre o 5, ok? O que eu tenho aqui então? Aqui eu tenho um quociente entre a soma de duas frações. O que eu vou fazer? Vou trabalhar com o denominador comum na primeira, né, no numerador, que é a primeira soma de frações, e vou trabalhar com o denominador comum para mim, para o que está no meu denominador, que é a minha segunda soma de frações. Então aqui, 5 mais 1/10, se você for trabalhar aqui com o denominador comum, esse denominador comum pode ser o próprio 10. E ali no denominador, o denominador comum pode ser o próprio 5, ok? Então eu fico com 10 dividido por 1. 10 dividido por 1 vai dar 10. 10 vezes 5 vai ter que dar 50. Mais 10 eu vou dividir por 10. 10 vezes 1, então 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 1 vai ter que dar 1, ok? Aqui embaixo, 5 como denominador comum. Então coloco o 5 e aí vai dividir 5 por 1, que dá 5. 5 vezes 10, que dá 50. Mais o 5 dividido por 5, que dá 1. 1 vezes 1, que vai ter que dar 1. Então eu passo a ter 50 mais 1, que vai dar 51. Fecho então com 51 décimos sobre 51 quintos. 51 décimos dividido por 51 quintos, divisão que envolve frações. Como que a gente faz o cálculo? A gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então eu vou colocar aqui, olha, 51 décimos vezes 5 51 avos, ok?
Mantive a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Então, 51 décimos vezes 5 51avos, simplifica o 51 com o 51, simplifica aqui o 5 com o 10, 5 por 5 vai ter que dar 1, 10 por 5 vai ter que dar 2, e aí eu chego então aqui a 1 sobre 2, que seria então o valor numérico dessa expressão para os valores que foram aqui apresentados, ok? 1 sobre 2, conforme consta para vocês aí na letra D. E o último cálculo que eu trouxe para vocês dentro desse bloco, então, para a gente reforçar aqui a lógica do cálculo do valor numérico, é o dessa expressão algébrica que aí está. A expressão é a raiz quadrada de a ao quadrado mais ax dividido por m. E aí o a tem que valer 8, o x tem que valer 10 e o m aqui tem que valer 9. Então, se eu for substituir, eu passo a ter raiz quadrada de a ao quadrado, é como se fosse raiz quadrada de 8 ao quadrado, mais ax é como se fosse a vezes x. Então, mais 8 vezes 10, dividido pela raiz quadrada de m, dividido por 9. Daqui, então, a gente passa a ter, no numerador, se eu for calcular ali a potência, 8 ao quadrado vai dar 64. Aqui eu já vou calcular ali de uma vez o resultado da multiplicação, tá bom? Teoricamente, se a gente fosse fazer o passo a passo, nesse primeiro momento eu calcularia só a potência. Depois eu calcularia a multiplicação. Então aqui eu já vou fazer as duas etapas de uma vez. 8 ao quadrado, 64. 8 vezes 10 vai ter que dar 80. Tudo isso aqui dividido por 9. O 64 mais o 80, a gente acaba chegando em 144. E aí eu fico então com 144 dividido por 9. O 144, se você for dividir por 9, 14 por 9 dá 1, 1 vezes 9 vai dar 9, para 14 sobra 5, baixa o 4, 54 por 9 dá 6, 6 vezes 54, 54, por 54 acaba dando 0. Então aqui eu fico com a raiz quadrada de 16, e a raiz quadrada de 16 acaba sendo igual a 4, certo? Então, esse seria o valor numérico da expressão para os valores que foram aqui apresentados. A valendo 8, x valendo 10 e m valendo 9. Fechado? Muito bem. Então, tá aí, ó, só para deixar clara a confirmação para vocês do nosso gabarito. Fecho com vocês, então, esse bloco. Vejam isso, ficou tudo entendido. Se teve alguma dúvida, volte, me acompanhe novamente. Não deixe de treinar, principalmente se você está aí do outro lado e tem um pouquinho mais de dificuldade, tá bom? Essa parte daqui, para quem às vezes já é da parte de exatas, a gente acha isso bem elementar, vamos colocar assim, né? Mas esse bloco está sendo acrescentado aí no seu curso justamente para você que tem dificuldade, porque não adianta nada a gente fingir que isso aqui não é um problema, tá? Para muitos de vocês, essa parte daqui realmente, e não é nenhum, como eu sempre coloco, gente, não é nenhum demérito, né? É por falta de prática mesmo. Dependendo aí da graduação, dependendo do curso que você fez, né? Dependendo da área que você seguiu aí, acaba que pode ser que você tenha passado longe de ter que mexer com esses cálculos básicos. E a gente sabe que isso daqui, vira e mexe, acaba sendo um problema aí na hora da prova. Então tá tudo detalhadinho, se teve dúvida, volte e me acompanhe novamente. E se tiver tudo tranquilo, posso confiar em você que tá tudo tranquilo? Então tá bom. Se tiver tudo tranquilo mesmo, a gente fecha por aqui. Forte abraço, tudo de bom, sucesso sempre. Fui!